Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo como o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei que minha vida está nas mãos de meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei para a glória de meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei que minha vida está nas mãos de meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei que minha vida está nas mãos de meu Jesus que vive está. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Nosso cordial boa noite a todos que nos acompanham neste momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Concórdia de Primavera do Leste. Uma alegria estarmos podendo transmitir este momento, nesta semana, Semana Santa, onde nós queremos refletir no texto do Evangelho de domingo, Marcos capítulo 16, versículos 1 a 8. Aqueles que quiserem colocar algum pedido, algum agradecimento para o momento de oração, pode colocar aí nos comentários desta publicação. Também, aqueles que quiserem informar de onde estão nos acompanhando, ao final deste momento devocional, gostaríamos de citar as cidades que nós reconhecemos e que estão nos acompanhando neste nosso momento devocional. Muito bem, Marcos capítulo 16, versículos 1 a 8, onde encontramos assim registrado. Depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho, perguntavam umas às outras: quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande.
mas quando olharam, viram que ela já havia sido tirada. Então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco sentado no lado direito. Elas ficaram muito assustadas, mas ele disse: não se assustem. Sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto. Agora vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Então elas saíram e fugiram do túmulo, apavoradas e tremendo, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com muito medo. Muito bem, queridos de Cristo Jesus, nós estamos na Semana Santa. No final de semana iremos celebrar, na sexta-feira, a morte de Cristo e no domingo a ressurreição de Jesus. E hoje eu gostaria de refletir sobre qual é o impacto desta mensagem, desta certeza na nossa vida. Nós estamos há mais de um ano vivendo a pandemia do coronavírus, o Covid-19, uma pandemia de proporções aí assombrosas, principalmente pelo número de mortos, pelo número de pessoas que foram afetadas e morreram por causa deste vírus. No nosso país, mais de 200 mil pessoas, hoje um número assombroso também, mais de 3 mil mortes em nosso país. E isto tem que nos levar também à reflexão quanto à nossa espiritualidade, quanto à nossa fé. Qual é o nosso objetivo aqui neste mundo? Por que nós estamos aqui? E o que vai acontecer depois? E por estarmos na Semana Santa, nós temos a resposta para tudo isso. Nós temos a resposta de que nós somos alvo do amor de Deus. Cristo veio a este mundo para sofrer por cada um de nós. Cristo morreu na cruz para perdoar todos os nossos pecados. Temor não há, como nós acabamos de escutar na música que antecedeu este momento. Porque ele vive, Cristo, temor não existe, eu não tenho medo. Eu confio que ele já me perdoou na cruz do Calvário. Então não há motivo para medo. As palavras do anjo que apareceu às mulheres que foram ao túmulo são extremamente importantes para nós. Não se assustem. Elas estavam indo lá para embalsamar, para perfumar, para cuidar do corpo morto de Jesus. E ao chegarem no túmulo, lembrem a preocupação que elas tinham, né? A preocupação era, quem vai remover a pedra para nós? E chegaram lá e a pedra já estava removida, porque Jesus já havia ressuscitado. E então entram no túmulo e se deparam apenas ali com um jovem de branco que diz: não se assustem, eu sei o que vocês vieram procurar aqui, vocês vieram ver Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui, ele ressuscitou. O que a ressurreição de Jesus significa para a nossa vida? Qual é o impacto desta mensagem para nós? Principalmente ao vivermos nesta pandemia do Covid-19 e tantas pessoas que nós conhecemos também sendo vítimas desta doença, deste vírus e tantas outras coisas
que ceifam a vida de pessoas conhecidas e queridas. E nós temos que voltar os nossos olhos para as palavras deste jovem, deste anjo. Não se assustem. Ele foi ressuscitado. E a ressurreição significa a vitória sobre a morte. Este é o significado da ressurreição de Jesus. Jesus venceu a morte e ele promete que aquele que crê nele como Messias também vai desfrutar desta vitória. Ao constatarmos milhares e milhares de mortes ao nosso redor, sofrimento, angústia, temos que lembrar: Jesus ressuscitou. Ele é o vitorioso. E ele me chama para ser seu filho, também para ser vitorioso sobre a morte. Isto é maravilhoso. É importantíssimo lembrarmos que a morte de Cristo na cruz foi em meu lugar, foi no seu lugar, para o perdão. Cristo pegou todos os nossos pecados e cravou-os na cruz do Calvário. E depois, ao terceiro dia, no domingo, ele ressuscitou, conforme as Escrituras já haviam anunciado, conforme ele próprio já havia falado para os seus discípulos várias e várias vezes. Vejam a resposta ou a reação das mulheres no último versículo, após o anjo dizer o que elas deveriam fazer: vão e deem a mensagem a Pedro e aos discípulos de que ele vai estar na Galiléia esperando eles. Então as mulheres saíram e fugiram do túmulo apavoradas e tremendo, porque não haviam ainda entendido o que significava a ressurreição de Jesus na vida delas. Por isso a minha pergunta de qual é o impacto da ressurreição de Cristo em nossa vida. O impacto deve ser: eu não preciso temer a morte, porque Ele ressuscitou, porque Ele me salvou. Nós vamos lamentar as perdas ao nosso redor, vamos lamentar. Assim como creio eu, quando nós partirmos, alguém vai lamentar a nossa perda. Mas nós não temos que ficar angustiados, tristes. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que o meu Salvador é Jesus, o Salvador. Eu não preciso ter medo. Eu não preciso ficar preocupado. Eu tenho que ouvir as palavras de Deus que me dizem: não se assustem. Estejam firmados em Jesus. Recebam perdão, vida e salvação e compartilhem isso. Para o que nós estamos aqui neste mundo? Para testemunhar os atos maravilhosos de Deus. As mulheres que foram testemunhas, as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus, tinham uma missão de avisar Pedro e os outros discípulos. E nós? Nós temos que continuar proclamando o impacto da ressurreição de Jesus para as pessoas ao meu redor. De que não precisamos temer a morte. Não precisamos ficar com medo. Por quê? Porque nós temos um Salvador. Celebrar a Sexta-feira Santa, a Páscoa, é celebrar que nós temos um Salvador. Que nós temos alguém que carregou os nossos pecados na cruz e perdoou-os lá. E depois ressuscitou, vencendo a morte. Algo que nós não podemos fazer.
O que nós tentamos fazer aqui é retardar a morte material, tomando cuidado, tomando medicamentos, esperando aí a tão aguardada vacina para o Covid-19, mas outros males continuam aí. Nós temos que cuidar ao atravessar a rua para não sermos atropelados. Quando estarmos dirigindo, tomar cuidado para termos uma direção prudente, para evitarmos acidentes, não nos colocarmos em risco de vida. Mas a morte, ela poderá acontecer na nossa vida. A morte material. Porque a morte espiritual Cristo já venceu. E todo aquele que nele crê não irá perecer, mas irá viver eternamente. Lembrando as belas palavras de João 3,16. Por isso, queridos de Cristo Jesus, ao celebrarmos os festejos da Semana Santa, não são momentos de tristeza, de angústia, de sofrimento. Nós não temos que sofrer porque o nosso Salvador sofreu. Nós nunca iremos conseguir chegar aos pés dos sofrimentos que Jesus sofreu em nosso lugar. Muito pelo contrário, nós temos que viver a alegria da certeza da salvação. Por isso, a Semana Santa, o período de Quaresma, o período de Páscoa, é um período de alegria na vida do cristão. Porque ele vive e eu também irei viver. Não há temor, não há medo. E enquanto eu estiver aqui nesse mundo, enquanto nós aqui estivermos, nós temos que compartilhar o que nós recebemos de Deus. Perdão, vida e salvação. E não há nada mais maravilhoso do que compartilharmos, do que a alegria da certeza da salvação eterna. Na Páscoa é muito comum que as famílias presenteiem, principalmente as crianças, com chocolates, ovos de Páscoa e outros presentes. Mas nós nunca podemos esquecer o maior presente que nós podemos dar na Páscoa e em todos os dias da nossa vida. A certeza da ressurreição de Jesus Cristo. Pois sem esta certeza, a nossa vida se tornaria uma vida vazia. Por isso, novamente, repito as palavras que o anjo disse às mulheres. Não se assustem. Sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Cristo ressuscitou. E a ressurreição de Cristo é a garantia de que nós também iremos ressuscitar para a vida eterna, se nós cremos nele como nosso Senhor e Salvador. E Deus queira que nós fiquemos firmados neste Jesus, que é a nossa salvação. Amém. Muito bem, neste momento nós queremos falar com o nosso Deus em oração. A dona Lindara pede oração pela família Carnop, que está de luto pelo falecimento do Nilo Carnop, foi vítima do Covid-19. Então nós vamos estar orando por esta família. Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, nós te agradecemos todas as bênçãos que tu tão maravilhosamente derramaste sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque estamos na Semana Santa, podemos celebrar a morte e a ressurreição de Cristo, o nosso Salvador, que veio a este mundo para carregar os nossos pecados e cravá-los na cruz do Calvário. Querido Deus, também estamos enfrentando momentos difíceis por causa desta pandemia, que já se estende há mais de um ano em nosso território nacional. Sabemos, Senhor, que tu sempre estás presente em nossa vida, nunca nos abandonaste.
Mas, infelizmente, Senhor, nós também tivemos diversas perdas neste período, e mais recentemente a família Carnop pranteia pelo falecimento do Nilo. Querido Deus, recorremos a Ti, buscando o Teu amparo, o Teu conforto, o Teu fortalecimento. Buscamos, Senhor, em Ti a força que não podemos encontrar em nenhum outro lugar, porque Tu resolveste o maior dos nossos problemas. Tu enviaste Cristo para ser o nosso Salvador, e Cristo enfrentou a morte para nos dar o perdão de todos os nossos pecados. Por isso, Senhor, pedimos que Tu estejas a confortar todos aqueles que estão enlutados, pranteando a perda de um ente querido, que estejam sendo consoladas no Teu amor, na certeza da ressurreição. Querido Deus, também queremos pedir que estejas a abençoar todas as programações da Igreja Cristã nestes próximos dias, abençoando tanto programações online como programações presenciais, e que nestas programações presenciais Tu possas manter a segurança e ninguém seja infectado por este vírus. Tudo isto, Senhor, nós Te pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bem, queridos de Cristo Jesus, estamos nos encaminhando para o final deste momento devocional. Cito aqui algumas cidades que pudemos aí identificar das pessoas que nos acompanham: Iqueza, em Santa Catarina, Laranjeiras do Sul, no Paraná, Maringá, no Paraná, e também de Primavera do Leste, Mato Grosso. Desejamos que a paz de Deus esteja com vocês. As nossas programações da congregação neste final de semana, sexta-feira e domingo, nós teremos culto presencial às 8 horas da manhã, e na próxima semana o nosso momento devocional, na próxima quarta, às 19 horas, horário de Cuiabá. A paz de Cristo a todos, tenham todos uma boa noite. Cedeu à tentação de Satanás. O homem caiu em pecado, deixando Deus de lado, se afastou de Deus cada vez mais. Se o homem estaria condenado, se por Deus não fosse perdoado, pois Deus em sua infinita sabedoria anunciou Salvador que viria. Este Salvador é Cristo Jesus, que trouxe aos homens a divina luz, nos mostrou seu grande amor. Este Salvador é Cristo Jesus, que trouxe aos homens a divina luz, o que sofreu por nossa grande dor. Sacrifício na cruz, a todos os homens salvou Jesus, nos ofereceu o seu sacrifício na cruz, a todos os homens salvou Jesus, a todos conquistou a salvação. O homem cabe apenas acreditar que a graça de Jesus é sem par. Nada pode o homem fazer não para a salvação, ele próprio tem.